Oi gente, tudo bem? Estou de volta pra gente conversar, bater um papo. E na verdade, eu passei por uma situação e Deus falou muito comigo. E aí depois que eu processei tudo, falei, não, eu quero muito compartilhar isso com o pessoal lá no canal. E aí é por isso que eu estou aqui. Então a ideia desse vídeo é compartilhar aquilo que eu passei, sem entrar em muitos detalhes, porque acho que não convém. E fazer junto com vocês um devocional. Então, se você tá com a sua Bíblia por aí, já pega ela. Hoje a gente vai ler e eu vou compartilhar aquilo que o Senhor falou comigo. Eu recebo muita mensagem da galera falando: ah, eu tenho muita saudade de quando você fazia devocional, traz mais. Então aqui estou eu trazendo um devocional pra vocês, de algo que tá fresquinho. Acho que foi semana passada que isso aconteceu. Mas basicamente eu tive um dia muito difícil, assim. Eu ouvi coisas que eu não queria ter ouvido. Eu me senti muito triste, muito injustiçada. E aí aquela tarde foi assim, péssima pra mim. Eu falei, ai meu, sério, qual que é o propósito disso tudo? Eu comecei a me sentir, sabe, super injustiçada. Só que ao mesmo tempo que o meu coração falava assim, ah, não deixa, né, isso não é pessoal, não deixa isso entrar no teu coração. Eu ficava, tá, mas nossa, que injusto, né? Ficava com aquele sentimento lá de coitada de mim, né? E aí aquele dia eu fiquei... Depois o Matheus chegou em casa, eu compartilhei com ele assim também, mas sem entrar em muito detalhe, porque só de pensar aquilo já me deixava estressada, sabe? Aí chegou a noite, eu falei, vou orar, não quero dormir assim. Na verdade eu já tava indo dormir, eu falei, não, vou orar. Não quero dormir desse jeito. E aí eu peguei e falei assim, nossa, vou ler Lucas 12, que fala pra gente não se preocupar com as coisas, que Deus está cuidando da gente. E eu queria ler exatamente aquela passagem que fala pra gente buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E aí eu peguei e abri minha Bíblia, tipo, pensando, vou ler Lucas 12. Só que, gente, eu fui cair, né, comecei a ler Romanos 12, achando na minha cabeça que eu tava lendo Lucas 12, olha que loucura. Aí depois que eu terminei de ler, tipo assim, eu falei assim, caraca, que palavra, era exatamente aquilo que eu precisava. Isso aqui eu falei, mas não é Lucas 12, isso aqui eu olhei Romanos 12, nossa, Deus queria que eu lesse exatamente isso. Bom, e a primeira coisa, antes de, né, ler aqui com vocês, eu queria reforçar vocês que assim, às vezes a gente passa por umas situações chatas ou a gente tá passando por um momento difícil da nossa vida. E a gente até pode compartilhar com umas pessoas, mas a real é que a gente pode receber conselhos das pessoas, né? As pessoas vão ajudar umas às outras, mas o nosso primeiro lugar de refúgio tem que ser o Senhor, tem que ser na palavra de Deus. Não adianta a gente ficar choramingando pra pessoas que na real não vão resolver seu problema, mas Deus vai. Deus é aquele que vem com a palavra dele, que muitas vezes vai ser pra gente mudar. Às vezes a gente acha que a gente tá sofrendo uma injustiça e que é o outro que tem que mudar, né? Mas na verdade, Deus é tão bom que ele mostra pra gente também onde tá o nosso erro, o que a gente pode fazer. Porque mudar o outro aí é com a outra pessoa e Deus, mas você pode fazer algo diferente. Enfim, quero reforçar vocês que o descanso de vocês, na verdade, o lugar que vocês têm que chorar as pitangas é com o Senhor. Bom, eu não vou ler Romanos 12 inteiro, porque do versículo 1 ao 8 é perfeito também, tá? Eu recomendo vocês lerem, mas eu vou do 9 até o final, que é onde eu vou conseguir destrinchar um pouco melhor, mas o capítulo inteiro é muito bom e quando vocês forem ler, leia ele inteiro, tá? Pra fazer sentido todo esse vídeo, leiam inteiro, porque aquele dia eu li ele inteiro. Bom, então vamos lá, Romanos 12, o capítulo inteiro é assim, muito bom, muito bom. Romanos 12, ele tem aquele versículo que é bem famoso, que as pessoas geralmente sabem de cor, né? Que é: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que me chamou a atenção no capítulo 12 não foi essa primeira parte aqui, que é do versículo 1 ao 9. A segunda parte, o segundo bloquinho, é onde Deus, assim, ó, mais falou comigo, do versículo 9 ao 21. Mas antes
mas eu queria ler o versículo 3. Fala assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, não ache que você é tudo isso. Primeiro ponto. Mas vamos lá. Eu fiquei assim: ah, Deus, obrigada por essa palavra. Nos próximos versículos que eu vou ler, porque vocês têm que entender, eu estava me sentindo injustiçada, tipo, caramba, Deus, qual que é o meu propósito? Por que as pessoas não estão me reconhecendo? Tá, agora a gente vai lá pra esse segundo bloquinho, como eu falei, que é do versículo 9 ao 21. E essa parte aqui, ele vai falar sobre o amor. Pelo menos na minha Bíblia tá com esse título. E aí eu só queria fazer uma leve introdução. Como eu falei, eu tava me sentindo super mal, assim, comigo, com as coisas que eu tenho vivido, assim. Aquele dia foi muito ruim. Eu fiquei muito estressada, me senti super injustiçada. Enfim, sabe quando as coisas na sua cabeça não faz sentido? E você fala assim: Deus, cara, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que, tipo, é isso mesmo? E aí surge aquele sentimento de se comparar, né, com a realidade de outras pessoas. E bom, eu quero ler com vocês do versículo 9 até o 21. Eu tenho certeza que, cara, essa palavra, eu orei hoje, falei assim: Deus, que se essa palavra fizer sentido pra uma pessoa, tipo, já valeu a pena este vídeo. Se eu tiver que falar com uma pessoa só. Essa palavra, ela veio como um bálsamo, sabe? Aquele lugar onde você fala assim: cara, obrigada, Deus. Realmente não é sobre mim. Eu preciso parar de olhar pro meu próprio umbigo, sabe? Vamos lá, versículo 9 então, fala assim: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então assim, cara, às vezes a gente dá tanto valor para as coisas erradas que estão acontecendo, ou a gente exalta muito o mal, ao invés de se apegar ao que é bom, que é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Muitas vezes a gente fica tipo, tudo eu. E a palavra de Deus fala assim: dê honra aos outros mais do que você espera pra você mesmo. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então assim, só aí eu já poderia ter terminado meu devocional, porque é isso: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. E é isso, quando a gente tá passando por um momento difícil, a gente tem que continuar perseverando. A gente precisa perseverar em oração, a palavra de Deus fala. E é isso que eu queria reforçar com vocês. A gente precisa parar de ficar abrindo nosso problema para pessoas que não vão resolver seu problema, quando que na verdade Deus tá lá só esperando com que a gente abra e exponha, sabe? Não que ele não saiba, mas pensa, ele é o nosso pai. E aí, se você olhar naturalmente, os pais sabem o que estão acontecendo com os filhos, sabe quando tá acontecendo alguma coisa, quando eles estão tristes ou quando eles estão felizes. Os pais sabem. Que dirá o nosso pai, aquele que nos criou? Ele sabe, mas olha que precioso é quando um filho se abre, né, expõe as coisas que está vivendo para os pais. Quanto mais pro nosso Deus, né? Então ele anseia para que a gente se exponha a ele. Não que ele não saiba, mas ele quer ter esse momento com a gente. Aí olha só o versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. E aí tem aquela outra passagem que fala pra gente orar pelas pessoas que nos perseguem. Versículo 17: não retribuam a ninguém mal por mal. Não retribuam a ninguém mal por mal. Então, se alguém te fez mal, você não deve retribuir com o mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então olha só, a gente precisa fazer o possível para ter paz com todos. Todos significa todos. Então não é só com quem é legal com você, não é só com aquelas pessoas que te fazem bem, que querem o seu bem, mas é assim: faça o possível para ter paz com todos. Versículo 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Então é isso. Naquele momento tava super brava, irada, tipo, me sentindo super injustiçada, mas a gente precisa colocar a nossa ira. Ó Deus, aqui está a minha ira, deixa a ira com Deus. Não retribua a ninguém mal por mal. Nunca procurem vingar, mas a gente precisa deixar isso nas mãos de Deus. E a palavra de Deus diz: minha é a vingança, eu retribuirei. O Senhor vai cuidar disso. E pra terminar, versículo 21, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tipo, esse versículo é incrível, eu acho ele muito poderoso, porque na nossa humanidade a gente quer devolver na mesma moeda, a gente quer, sabe, armar o barraco, gritar e falar. Mas olha quanta coisa um capítulo apenas ensinou pra gente. Ensina que a gente precisa se apegar ao que é bom, abençoar aqueles que nos perseguem, não retribuir ninguém com o mal, mesmo que aquela pessoa fez mal pra gente. Fazer todo o possível pra ter paz com todos. Não se vingar, mas deixar com que Deus se vingue. É a Ele que pertence a vingança. Deixe a sua ira com Deus. E não se deixar vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha que precioso. Olha que precioso. E aí quando você mergulha na palavra de Deus, nesse momento onde você está tão cheio de você mesmo, tudo é sobre você, tudo sou eu. Olha isso, a palavra de Deus nos ensina, tipo, a olhar este macro, nos ensina a perseverar, mesmo quando, assim, ao nosso redor não tá fazendo tanto sentido. Mas é incrível como a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, que ela faz, assim, uma cirurgia no teu coração. E essas palavras, elas entram assim, cara, Deus tá comigo, eu não preciso me preocupar, eu só preciso, assim, descansar o meu coração. Bom, eu espero muito que essa palavra tenha feito sentido pra você. Se você ficou até o final, eu quero dizer que Deus, Ele te conhece e Ele está esperando você abrir, sabe, a sua boca, a sua Bíblia e ter esse momento com Ele. Independente daquilo que você tá passando, por mais difícil que seja, por mais que você não encontre soluções, quando a palavra de Deus vem e ela entra no teu coração, você consegue descansar, você consegue ter essa paz, você consegue ter essa força de não retribuir o mal com o mal, mas você vencer aquela situação com o Senhor. Você consegue buscar forças de Deus para ter paz com todos, para continuar perseverando. Isso é muito incrível e é muito poderoso. E é isso, eu espero muito que tenha feito sentido. Se você tá passando por uma situação difícil, ou se essa palavra fez sentido para você, escreve aí nos comentários que eu vou amar ler. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.